Convido a amada igreja para a meditação nesta noite na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 do nosso texto. 1 Pedro, verso 1, 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vou ler novamente, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós temos nesta noite a oportunidade maravilhosa, pelo dom da vida que o Senhor concedeu a nós, preservando as nossas vidas depois de uma longa caminhada, aproximadamente 30 dias, da nossa última Santa Ceia. Quantas coisas aconteceram conosco durante todo esse período, de perto, de longe, que nossas caminhadas, nossas lutas, nossas adversidades da vida, no entanto, o Senhor nos guardou, nos protegeu para este momento singular, importante na vida da igreja, dos escolhidos do Senhor, para participarmos da mesa do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para este momento tão importante, mas pelo caminhar da nossa longevidade da vida, achamos que a celebração da ceia é algo comum, algo rotineiro, algo que acontece mensalmente na nossa vida, a oportunidade que vamos comungar na mesa do Senhor, simplesmente. Nós precisamos entender, irmãos, que na caminhada da nossa vida cristã, todo momento é sempre um momento muito especial dos eleitos de Deus, do povo de Deus, da igreja gloriosa de Cristo. Então, diante desse texto lido, quero aqui falar com os irmãos sobre o tema, o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por sua igreja. O que Jesus pode fazer por você que está presente e ainda não tem esta convicção e a certeza da vida eterna. O que é que Jesus, então, fez por nós? Você certamente vai dizer que eu sei o que ele fez. Mas é importante compreender, irmãos, que o que Jesus fez é algo que é impossível nós contar ou avaliar ou explicar de uma forma muito tranquila. Não, é algo extraordinário, belíssimo que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, este momento especial de ter a certeza da nossa vida com Deus. Não somente aqui, mas naquele grande, glorioso dia, quando Ele vier buscar a cada um de nós, e nós então desfrutarmos eternamente na presença gloriosa do Senhor. Mas o Senhor Jesus fez algo por nós, e isso precisa estar sempre sendo despertado em nós, para que a ceia do Senhor não seja algo comum, simbólico, mas de grande importância para aqueles que entendem o que Jesus é na sua vida. Quando o apóstolo Pedro escreve esta carta, nós sabemos que ele foi um dos 12 apóstolos, a quem o Senhor chamou e escolheu para fazer parte do seu colégio apostólico. Temos ali o registro de Mateus 4, 18, a convocação dos seus discípulos. Lá está Pedro, como também Mateus 10, 2, apresenta também
a chamada ali, repetindo a convocação dos apóstolos, em especial o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando escreve esta carta, ou esta epístola, ele está escrevendo para uma situação de irmãos que não está acontecendo conosco. Espero que não aconteça de forma tão dura e cruel que estava acontecendo com os irmãos. Os crentes judeus da dispersão, que fugiram pela luta, pela adversidade, pelas perseguições, então eles foram para regiões distantes. Pedro agora escreve para esses irmãos, como também Pedro escreve para a igreja gentílica, a igreja também dos gentios que recebiam o evangelho, que também eram perseguidos, eram realmente grande sofrimento, podemos assim, marcado na vida dos cristãos, tanto os judeus como os gentios. A palavra central desta carta, ou desta epístola, é duas palavras-chave. A primeira fala sobre sofrimento e depois fala sobre vitória, mas em especial a esperança que a igreja precisa ter. Agora, irmãos, o que nós esperamos dentro da inspiração divina desta epístola de Pedro, de forma prática da nossa vida cristã? Entender que a vida cristã, ela passa por este momento muitas vezes de sofrimento, momentos difíceis, de aperto que cerca a minha vida ou cerca a sua em algum momento da nossa história ou da nossa trajetória da vida cristã. Mas é preciso compreender que esse sofrimento é algo marcante, presente na vida da igreja. O próprio Senhor Jesus, quando escreve lá em o Evangelho de João, diz: no mundo tereis aflições. Ele não diz que não, vocês nunca mais terão aflições no momento que crê em meu nome. Pelo contrário, quando o apóstolo Mateus escreve no capítulo 5, o Sermão do Monte, ele vai dizer das grandes bem-aventuranças que se registra ali no capítulo 5. Mas ele vai dizer também: olha, bem-aventurados sois vós que por minha causa foram injuriados e perseguidos. Então ele está dizendo claramente para a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que muitas vezes tem pregado de forma diferente, que a igreja não passa por dor, não passa por sofrimento, não passa por perseguição. A igreja de Cristo não tem nada disso, ela não tem mais isso no momento que recebe a Cristo. Pelo contrário. Então o apóstolo Pedro vai mostrar aqui algumas verdades da vida cristã. Por exemplo, ele fala sobre o sofrimento da morte de Cristo, do qual nós lemos aqui no capítulo 1, já falando o que Jesus fez por nós, mas no capítulo 2, verso 24, Pedro está dizendo o seguinte: carregando ele mesmo, o Senhor Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, aquilo que era um peso e colocava em nós o caminho da nossa condenação, Jesus veio, tomou sobre si, sobre as suas vidas, o meu, o seu, os nossos pecados. Então ele nos deu vitória, nos deu vida. A carta de Pedro também vai mostrar o plano de salvação em Cristo Jesus. Na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23, ele vai dizer assim: porque fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós recebemos o novo nascimento pela pregação da palavra de Deus. Um dia isso aconteceu comigo, isso um dia aconteceu na sua vida. Alguém da família ou um amigo chegou até você e, por obra do Espírito Santo, você pôde compreender o plano de salvação, um novo nascimento. E esse novo nascimento então vem, como nós lemos no Salmo de número 111, Deus levou o seu povo à redenção. É isso que Jesus fez aqui no capítulo 1, versos 18 e 19. Então, diante disso, o que nós temos como certeza, como convicção, que o apóstolo Pedro deixa claro aqui na sua carta? A ressurreição da vida.
nós um dia seremos também ressuscitados, como Jesus fez essa promessa. Eu vou para o Pai e voltarei para buscar a sua igreja, e buscar a igreja que foi redimida pelo Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro deixa isso claro para a igreja, tanto dos judeus e gentios. Diz assim: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado aos anjos e potestades e poderes. Esse dia glorioso, essa esperança da igreja, da noiva de Cristo, é um dia ele voltar. É a palavra-chave que o apóstolo João, no seu livro da Revelação, do Apocalipse, que ele vai encerrar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas até a volta de Cristo, até esse momento chegar na minha vida ou na sua vida, o que é que o Senhor espera de nós? Que nós entendamos essa grande obra que Jesus Cristo fez na nossa vida. E qual foi, então, no momento que você vai participar da mesa do Senhor? Primeiro, ele derramou seu sangue em sacrifício por amor da sua igreja. Irmãos, lá no Velho Testamento, nós tínhamos o derramamento de sangue através do novilho, através dos animais, para representar a purificação do povo que chegava diante dos levitas para buscar a remissão dos seus pecados. No Novo Testamento tem um cordeiro, um único cordeiro, mais ninguém a não ser o Senhor Jesus, a quem o apóstolo João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 9, versos 21, a seguinte mensagem, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Cristo derramou o seu sangue em resgate da sua noiva, da sua igreja. A celebração da ceia é isso, o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez em cada um de nós aqui como igreja comprada com o precioso sangue de Jesus, nos remindo de todo o pecado. Mas uma coisa que podemos entender que ele fez por nós é que ele nos adquiriu. Ou seja, o que Jesus fez foi nos resgatar das densas trevas do pecado e fazer de nós um povo especial, um povo escolhido, um povo separado. Portanto, nós fomos resgatados, comprados, adquiridos pelo poder de Deus na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade nos libertará para esse entendimento de que viver com Cristo Jesus é algo extraordinariamente maravilhoso nessa vida. Não importa o tempo, o que importa é estar vivendo para o Senhor, porque Pedro diz aqui: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele diz: nós sois raça eleita, você é um povo separado, sacerdócio santo. E aí diz o verso 9 do capítulo 2, propriedade exclusiva de Deus. Mas para que essa propriedade exclusiva de Deus? Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, Deus chama o seu povo e ele resgata, mas tem uma missão, igreja. A obra do Senhor não foi simplesmente só salvar os seus escolhidos, mas no decorrer da história, até a volta de Cristo, ele prepara a sua igreja, ele prepara nós para que façamos isso em obediência ao ide do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 28. Ide, mas que também o Senhor diz logo no início, o escritor Lucas, em Atos capítulo 8, ser-me-eis, capítulo 1, verso 8, ser-me-eis minha testemunha
O apóstolo João também vai dizer assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Deus nos comprou, nos escolheu para que nós proclamamos essa boa mensagem. Quer dizer, escolhido para proclamar as boas novas do Evangelho. Irmãos, a igreja não pode ficar, vamos dizer assim, estagnada na visão missionária. Nós não podemos passar semana, nós não podemos passar meses, anos sem falar de Jesus. A igreja de Cristo não foi chamada para viver no momento fechado e pronto, só nós e mais ninguém. Deus deu isso a você, foi um preço alto, pago, muito alto, para que eu e você entendamos que Ele espera de nós. O que é que Jesus fez por nós? Tirou você do inferno, tirou eu das densas trevas do pecado. Agora, o que Ele espera da minha pessoa, da sua pessoa? Daqueles comprados pelo sangue do Senhor Jesus, que sejam proclamadores da palavra de Deus. Agora, claro que proclamar as boas novas do Evangelho, falar de Jesus, pode passar por momentos difíceis. No capítulo 4 de Pedro, ele diz assim: há momentos que vocês vão sofrer por isso, serão perseguidos. Mas bem-aventurados sois vós, perseguidos por minha causa. Nós, muitas vezes, que não queremos isto na nossa vida cristã. Nós queremos servir a Cristo, mas sem comprometimento. Eu quero fazer minha vida cristã, simplesmente ir à igreja e voltar para casa e pronto, ponto final, acabou. Só vou falar de Jesus de novo na igreja no domingo. E as pessoas estão perto de nós, perecendo. Elas estão ali esperando alguém para dizer uma palavra de vida e de esperança. E essa pessoa é você, é nós. Quantas vezes o coração está aflito, apertado, e se aproxima, e Deus pode usar você como instrumento de Deus para falar das boas novas do Evangelho. Por quê? Porque ele diz aqui que nós fomos resgatados, não foi com prata, não foi com ouro, não foram coisas perecíveis, mas a própria vida do Salvador. Ele morreu no meu e no seu lugar. Então, a carta diz que nossa vida é uma vida de santidade a Deus. Claro que é, mas uma vida de santidade de compromisso com a verdade, falando a palavra de Deus. Então, o que Jesus fez por nós? Ele derramou o seu sangue. Ele nos adquiriu. E Ele nos deu vida, vida nova. Então, diz o texto, irmãos, que Ele nos resgatou da nossa fútil e maneira de viver. A nossa vida sem Deus, irmãos, é fútil, ela é vazia, ela é insolsa, não tem sentido algum quando não tem Cristo. É como viver o dia a dia e pronto, tanto faz se vai ter isso, não vai ter aquilo, eu estou vivendo o dia, cada dia é meu dia e pronto. Mas para aquele que tem Cristo, sabe que cada dia é algo maravilhoso, abençoador, que Ele nos dá para nós vivermos as boas novas do Evangelho, sermos bênção no nosso trabalho, na nossa faculdade, por onde Deus colocar as nossas vidas. E saber que nós possamos, com a graça de Deus, fazer diferença no caminho da nossa vida cristã. Então, o crente não pode ter essa vida de futilidade, que é levado por muitas pessoas. E quando ela não tem esperança da vida eterna, ela tem pecados, ela tem vícios, ela faz o quê? As obras da carne, o que nós temos visto hoje, suicídio, consumismo e tantas outras coisas que não faz parte da característica daqueles que foram comprados com o precioso sangue. Mas o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por sua vida, foi tirar desse mundo de trevas e fazer de nós filhos da luz, para proclamar essas boas novas do Evangelho, porque o sangue de Jesus foi derramado sem defeito para a remissão de pecado do seu povo, dos seus escolhidos. Irmãos, a sociedade que nós estamos vivendo, em especial nosso Brasil, bem próximo de nós, ela está doente, ela está enferma, ela está vivendo sem razão de viver, então sem esperança.
Não é necessário que você saia na praça gritando, desesperadamente, dizendo muita coisa, mas pessoa que está próximo de você, você caminha com ela, anda com ela, trabalha com ela, passa meses ali com ela falando de tantos negócios, de tantas coisas, e de Cristo, nada. E de Cristo, nada. Então a gente passa o ano e você assim, o que é que eu fiz pelo Senhor, que me deu a esperança da vida eterna? O que é que eu fiz por o Senhor que me comprou e me resgatou das densas trevas do pecado? Ele pagou um preço alto. Ele me selou com a nova vida. E Ele quer agora que essa nova vida, que nós, libertados, falemos de Cristo. Quais foram as palavras do Senhor Jesus, dadas por inspiração do apóstolo Pedro na comunhão da mesa do Senhor? Ele diz assim, todas as vezes que comedes, bebedes, anunciai a morte do Senhor. Anunciai o que Jesus fez em sua vida, o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas que já falamos, nossa casa, nossos familiares, nossos parentes, tudo bem. A pergunta é essa que você precisa refletir. Você está feliz vendo seu pai, sua mãe, vendo seu irmão indo para o inferno sem fazer nada? Você está feliz saber que essa obra da salvação é um dom de Deus, é graça de Deus? Você é apenas instrumento, é verdade? Mas você tem compartilhado, tem gastado tempo. Quando você tem feito isso, você pode descansar, porque é do Senhor a resposta. Não é sua, é dele, é ele que vai fazer a obra. Mas a pergunta é, você tem falado? Tem deixado transparecer essa verdade que Jesus fez em sua vida? É isso, irmãos, que nós precisamos refletir. O que Jesus fez por nós? O que Jesus pode fazer por você que ainda não tem a certeza da vida eterna? O texto que nós lemos é enfático, irmão. Jesus nos resgatou, nos libertou dessa situação da futilidade, fez algo extraordinário na nossa vida. Portanto, irmãos, o que a ceia do Senhor vai representar para você nessa noite? Mais um momento rotineiro? Mais um momento sem refletir da importância que é para a sua vida, para as nossas vidas? Não, nós temos que refletir. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, porque o Senhor nos deu esse ensinamento. Ele morreu lá na cruz, seu sangue foi vertido e derramado. Por que ele fez isso? Porque ele nos comprou e pagou com alto preço. Então agora, ele é o Senhor, ele é o dono da nossa vida. Nós somos propriedade de Deus, e nós somos propriedade de Deus como uma nova vida. Precisamos então sermos obedientes o que o Senhor Jesus espera de nós. Espero, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, não terminemos o ano sem falar de Jesus. Nós temos ainda alguns dias deste ano, quem sabe nessa virada de ano que aproxima, alguém muito especial pode chegar até você e dizer, lembra de tal dia, de tal hora que você compartilhou comigo? Eu quero dizer que isso é real hoje na minha vida, porque eu tenho certeza que Jesus também é o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Deus ressurreto. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro deixou claro isso à volta de Cristo. Quando acontecerá a volta de Cristo? Ele diz no capítulo 1, verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado com fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No verso 13 ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo.
E nessa revelação nós aguardamos o quê? Aguardamos que, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ou seja, quando o Senhor Jesus se manifestar em glória, buscando a sua igreja, receberemos a imarcessível coroa de glória. Se é isso que eu almejo, é a coroa de glória que o Senhor já me deu, que já é algo que nós temos, só aguardando a volta de Cristo para a sua confirmação. E que isso seja, então, irmãos, um passo de estarmos caminhando em obediência na pregação da palavra. E quando você falar de Jesus, você vai lembrar o que Jesus fez em sua vida, o que Jesus fez em nossas vidas. Que Deus, na sua infinita graça, nos dê essa esperança, tanto da volta de Cristo, mas até a volta de Cristo, nós sejamos encorajados, que nós sejamos firmes diante das lutas, do sofrimento, porque depois de tudo isso, vem a glória, a vitória daqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Convido você para participar, irmãos, da mesa do Senhor nesta noite. Participe, mas com essa obediência de que nós não estamos só comungando, mas estamos dizendo que eis-me aqui, Senhor, quero ser útil no teu reino, na tua obra, quero fazer diferença na minha vida para levar as boas novas do Evangelho àqueles que precisam ouvir nessa semana, em toda a caminhada da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.